Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Gostaria que você desse um likezinho aí no nosso vídeo, compartilhasse nas redes sociais. Também se inscreva no canal e não esqueça de clicar no sininho para que qualquer vídeo que seja postado no nosso canal você seja o primeiro a ter acesso. Dando continuidade às nossas aulas, vamos para o curso de matemática do ensino médio. Estou trabalhando ainda o capítulo de conjuntos, então nós vamos trabalhar nesta aula união e intersecção de conjuntos, tá? Então vamos lá. Dado dois conjuntos M e P, chama-se união, né? Chama-se união de M e P, o conjunto formado pelos elementos que pertence a M ou a P. Então, os elementos que pertencem a M ou a P. Então vamos lá. Antes de colocar o nosso primeiro exemplo, eu gostaria de fazer a descrição como fica a questão da união. Então, M, união P, é igual X, tal que X pertence a M ou X pertence a P. Então veja, o que é a união de M e P? São os elementos, que está dizendo que X, esse X, são os elementos, ele pode pertencer a M ou pode pertencer a P. Então a união é a junção. Imagine que duas salas de aula, eu vou fazer a união do primeiro A com o primeiro B. Então junta-se todos os alunos na mesma sala. Isso geralmente acontece nas escolas quando falta professores, né? Então, tem aquele agrupamento de alunos na mesma sala. Então, essa aqui é a propriedade, né, que a gente pode utilizar na união. Primeiro exemplo. Eu coloquei aqui que os conjuntos, esse primeiro exemplo vai ser não disjuntos. Em uma aula anterior, a gente já viu que disjuntos são aqueles conjuntos em que nenhum elemento pertence ao outro. Nesse caso aqui, eles são não disjuntos, ou seja, tem elementos, como aqui nós temos o 3, ele pertence ao conjunto M e também pertence ao conjunto P. Então, por isso, eles não são disjuntos, tá? Então, lembrando lá do início do nosso capítulo, né, de conjuntos, eu ensinei mostrando enumeração, ensinei mostrando as propriedades e mostrando Venn para a representação de um conjunto. Então, aqui eu estou colocando que vou representar por enumeração e pela opção Venn. Então, veja, quem é a união de M e P nessa situação? Então, a primeira situação é M união P é igual. Então, vou colocar aqui por enumeração. Então, veja só, o conjunto M tem 1, 2 e 3. O conjunto P tem 3 e 4. Então, quais são os elementos desses dois conjuntos? É 1, 2, 3 e 4. Então, está representado aqui por enumeração. O conjunto que representa a união de M e P. Aí você pergunta, mas professor, o elemento 3 ele se repetiu. Lembra lá na aula anterior que não importa essa questão de repetição. Então, para a união, ele está em dois lugares, então aqui na união ele é apenas um único elemento, tá? Então, está representado por enumeração. Vamos representar agora pelo diagrama de Venn. Então, eu tenho aqui o primeiro conjunto, que eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Veja que o elemento 3 pertence aos dois conjuntos. Esse aqui é o conjunto M, tá? O M ficou parecendo minúsculo, mas é maiúsculo. E nós temos aqui o segundo conjunto, que vai ser o conjunto P. No conjunto P, a gente tem o 3 e o 4. Então, já está o 3 aqui, eu vou escrever o 4. E só para ir relembrando, antes de chegar a hora, nós temos um elemento que pertence aos dois conjuntos. Então, se tem um elemento que pertence aos dois conjuntos, isso já tem que ir lembrando lá da intersecção, né? Então, está representado
a união de M e P pelo diagrama de Venn e está representado a união de M e P, ou seja, está representado M e P pela enumeração e está representado pelo diagrama de Venn também. Esqueça isso aqui que eu coloquei, ó, esse tracejado aqui, que isso aqui vai ser assunto da nossa próxima aula, que é intersecção, tá? Então aqui nós estamos trabalhando apenas união. Então os dois estão intimamente ligados ali e o elemento 3 não precisa se repetir. Então vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, lembre-se que eu coloquei aqui de novo uma palavrinha verde e está dizendo que eles são disjuntos, né? Eles são disjuntos. Então, se eles são disjuntos, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, já deduzir que os dois conjuntos não têm elementos iguais. Nenhum tem o elemento que o outro possui, ou seja, não há elemento em comum aos dois conjuntos, tá? Então, veja, só para você ter uma ideia aqui, ó, o conjunto M tem 5 e 6 e o conjunto P tem 7 e 8. Então, representando pela enumeração, nós temos a união de M com P. Pela enumeração, eu posso escrever 5, 6, 7 e 8. Ou seja, juntou os elementos dos dois conjuntos e está aí formado o conjunto da união de M com P pela enumeração. Eu posso representar pelo diagrama de Venn? Posso, só que vai ficar meio estranho, né? Porque nenhum dos dois conjuntos possui elementos em comum. Então, eles não vão ter assim aquele elo de ligação, mas quer dizer, a união é os dois juntos. Então, veja, o conjunto M, eu tenho os elementos 5 e o elemento 6. E no conjunto P, eu tenho 7 e o 8. Então, pelo diagrama de Venn, ficava assim. Sabendo que isso aqui é a união dos dois. Então, se esses números fossem alunos, eu poderia dizer que a união entre M e P, sala M e sala P, seria os alunos 5, 6, 7 e 8, né? Se fosse alunos. Então, eles são disjuntos por quê? Exatamente por isso, que eles ficam em círculos separados, né? Não há um elo de ligação entre os dois. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui agora tem a palavra não disjuntos, ou seja, já vou saber que eles não vão estar separados daquela forma ali. No terceiro exemplo, eu separei aqui o 3 e o 5 no primeiro conjunto, o 3, o 4 e o 5 no segundo conjunto. Então vamos lá. A união de M com P é igual, abre chaves, 3, 4 e 5. Esse aqui é um 5. Tá? Então, 3, 4 e 5. Mas, professor, nós temos ali o número 3 que se repete, não importa. O 5 que se repete também não importa. Então, a união, aqui é como se um aluno tivesse nesse conjunto e nesse também. Então, esse, por exemplo, vai falar sobre frações, e nesse ele já vai falar sobre potenciação. Então, ele estaria em dois lugares, né? Então, observe que o 5 também se repete. Então, isso não há importância. Mas, nesse caso, como eles são não disjuntos, eu vou representar agora pelo diagrama de Venn. Como fica? Nós temos o conjunto P e o conjunto M. Quem está no conjunto M? Nós temos 3... Eita, 3 que ficou feio. 3 e 5. Observe que o 3 e o 5, eles também estão no conjunto P. Então, eu vou fazer assim. Pelo diagrama de Venn, eu vou fazer assim. Esse aqui será o conjunto P. E dentro do conjunto P, nós temos 3, 4 e 5. Então, já tem o 3 e o 5, só está faltando o elemento 4. Então, veja que o conjunto M está contido no conjunto P, né? Eu posso até relembrar essa parte lá. O conjunto M está contido no conjunto P. E o conjunto P contém M. Pode ser representado essas duas relações que no momento não precisa, tá? Então, o que importa para a gente é a união de M com P
representado por enumeração e representado no diagrama de Venn. Então, beleza? Vamos para as propriedades da união. As propriedades da união. Eu separei as 4 propriedades, deixa eu ver se encaixa todas, beleza? Vamos lá. Propriedades da união. Nós temos aqui a primeira propriedade. A primeira propriedade, o conjunto consigo mesmo. O que é isso? Veja só o que eu quis dizer com isso. O conjunto A é a união do próprio conjunto, significa dizer, quando o conjunto, né, é o mesmo, então significa que vai dar apenas A. É aquele caso do conjunto A e o conjunto B, por exemplo, eles fazem parte do... tem a mesma quantidade de elementos, os mesmos elementos, então vai sobrar simplesmente os mesmos elementos, representando apenas um conjunto. Beleza, segunda propriedade agora, nós temos elemento neutro da união. Então vamos lá. Vou representar assim: o conjunto A unido com o conjunto vazio é igual a A. Ou seja, eu tenho um conjunto A, vou unir com algo que não tem nada, então vai continuar o conjunto A. Essa é a segunda propriedade, né, da união. Vamos para a terceira propriedade da união, que é a comutativa. Então veja, eu tenho A união B. Então, é exatamente igual se eu unir B com A. Então, veja que eu uni o A com o B e o B com o A, então isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, não importa, na união, no caso a comutativa, não importa quem você pegar primeiro. Tanto faz a ordem, tá? É a mesma coisa de 2 vezes 3 e 3 vezes 2, então não importa. Então vamos lá para a quarta propriedade. A quarta propriedade é associativa, então a associativa fica A união B, união C. Imagina que nós temos 3 conjuntos. Então, A união B primeiro, depois o resultado unir com C. Então, na associativa, eu vou fazer o seguinte: isso aqui vai ser igual a A união B, união C. Imagina que agora eu uni primeiro o B e o C para depois unir com o A. Então, isso aqui não importa a ordem. Então, não altera. Se eu somar, por exemplo, os elementos, unir os elementos de A com B e depois com C, é a mesma coisa de eu unir primeiro os elementos de B com C e depois com A. Imagine 3 turmas de primeiro ano. Você tem A, B e C. Se eu pegar a turma A com a turma B, vai dar uma quantidade X de aluno. E depois juntar com C, aí dá a quantidade Y de aluno. Se eu fizer ao contrário, pegar B e C e depois A, vai dar a mesma quantidade. Vamos agora para a intersecção. Intersecção. Veja só, dado 2 conjuntos M e R, chama-se intersecção de M e R, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a M e a R. Né? Então tem que pertencer a M e a R. Lá na união, que pertencia a M ou a R. No caso, acho que era a P que eu tinha colocado lá. Mas nesse caso aqui, é aquele que pertence às duas coisas, né? Então veja como fica aqui a propriedade. Então agora é M e R. Então M intersecção com R é exatamente igual. A propriedade X tal que o X pertence a M e, veja só o conectivo, e X pertence a R. Então veja, o que diferencia? Porque o X, que é um elemento de um determinado conjunto, ele pertence ao M e também pertence ao R. Então, aqui está o conectivo, o que vai dizer que o elemento pertence aos 2 conjuntos, tá? Então, está aí a propriedade da intersecção a ser aplicada. Exemplo 1. Nós temos como exemplo 1
Já coloquei aqui de novo, a observaçãozinha, ó, não disjuntos. Lembrando, sempre essa palavrinha disjuntos, né? Disjuntos é quando acontece dos conjuntos não possuírem elementos em comum. Nesse caso, não disjuntos significa que eles têm. Então, vamos lá. Está pedindo por enumeração e pelo diagrama de Venn. Então, por enumeração, a intersecção de M com R é exatamente igual. A intersecção. Aí veremos. Qual elemento do conjunto M e do conjunto R pertence aos dois? Né? Qual que pertence aos dois? Observe, nós temos aqui o elemento 3, né? O elemento 3 que pertence aos dois conjuntos. Então, o 3 é exatamente esse elemento que vai fazer parte da intersecção. Se você ouviu aí um barulhozinho, é uns irresponsáveis passando de moto aqui perto, faz muito barulho, tá? Então, vamos continuar aqui nossa aula. Representando pelo diagrama de Venn, nós temos o conjunto M, né? Fazer aqui o círculo dele. Nós temos os elementos 1, 2 e 3. Já no conjunto R, apenas o elemento 3 faz parte, então eu vou fazer assim. Então, é o 3 e o 4. Então, quem é a intersecção entre os dois conjuntos? Aquele que pertence aos dois, que é aqui representado pelo o número 3. Tá? Então, tá aí a intersecção, tá marcada, representado, usando o diagrama de Venn. Vamos para o segundo exemplo. Veja só, aqui, o que é intersecção? Apenas onde eu tracejei aqui de amarelo, que é o número 3, e no caso a mesma coisa que na forma de usando a enumeração. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo já está dizendo que eles são disjuntos. O que é isso? Eles não têm elementos em comum. Tá? Então, eles não têm elementos em comum. Então, se eles não têm elemento em comum, o que eu já posso dizer? Né? Se eles não têm elemento em comum, então nenhum possui, e a intersecção é aquele elemento que pertence aos dois conjuntos. Então, eu posso dizer que, nesse caso, vai dar um conjunto vazio. Então, vamos lá. M, intersecção com R, é igual ao conjunto vazio. Por que, Sinamon, que é o conjunto vazio? Porque nós não temos nenhum elemento que se repete nos dois conjuntos. Então, a intersecção, nesse caso, é o conjunto vazio. Poderia ainda representar assim: M, intersecção com R, pode ser representado assim. Ou dessa primeira forma, ou dessa segunda forma. Tá? As duas representam o conjunto vazio dessa intersecção. E usando o diagrama de Venn, como eu representaria? O conjunto M, que ele tem os elementos 4 e 3, ou 3 e 4, e o conjunto R, que possui os elementos 5 e 6. Coloquei aqui o 4 primeiro, porque eu já tinha começado, não quis borrar. Então, tá aí a intersecção vazia, né? Não há nenhum elo de ligação entre os dois círculos, entre os dois conjuntos. Então, continua sendo o conjunto vazio em ambas as formas de representação, em ambas as formas. Terceiro exemplo. Já está dizendo que eles são não disjuntos, ou seja, tem algo que liga eles. E quem é que liga eles? Por exemplo, o 2 e o 3 fazem parte dos dois conjuntos. Então, vamos lá. A intersecção de M com R é exatamente aqueles caras que faz parte dos dois conjuntos. Então, nessa situação, nós temos o 2 e o 3. Então, tá aí a intersecção usando enumeração. Usando o diagrama de Venn, conjunto M, que coisa, só fica um M minúsculo. É maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Quem são os elementos do conjunto M?
o 2 e o 3. Quem são os elementos do conjunto R? 2, 3 e 4. Então, significa dizer que o conjunto R pega os elementos que estão no conjunto M também. Então, 2, 3 e 4. Então, esse aqui é o conjunto R. E quem é a intersecção entre eles? Exatamente aqui, ó, onde está os dois números, né? Tá os dois números que a gente acabou de representar aqui também, usando a enumeração. Então, isso aqui que é a intersecção, os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Uma intersecção, por exemplo, a sala ela é composta de alunos do sexo masculino e do sexo feminino. E tem um terceiro elemento na sala que ele não é aluno, ele é professor. Então, eu poderia dizer que a intersecção entre o conjunto das meninas e o conjunto dos meninos de uma determinada sala seria o professor, porque o professor é professor dos meninos e também das meninas. Então, seria uma intersecção. Então, vamos agora para as propriedades da intersecção. Então, veja só, nós temos a primeira propriedade da intersecção. O que seria essa primeira propriedade da intersecção? A, o conjunto A, intersecção com ele mesmo, vai ser igual a A. Então, tá aí. Isso quando acontecer de estar trabalhando com dois conjuntos, por exemplo, esses A aqui representam qualquer conjunto. Tipo A e B, e esses conjuntos possuem os mesmos elementos. Então, um com o outro vai se tornar ou um ou o outro. Então, nesse caso, está sendo representado apenas por A. A segunda propriedade é a propriedade do elemento neutro da intersecção. Então, nós temos o conjunto A, intersecção com o conjunto universo, que é igual a A. Tá? Então, o conjunto A, intersecção com o conjunto universo, é igual a A. Então, por exemplo, se um conjunto qualquer ele representa o próprio conjunto universo, então ele vai ser apenas o conjunto A, aquele conjunto que a gente está trabalhando. Terceira propriedade, nós temos a propriedade comutativa. A comutativa, nós temos a interseção com Q, com B, ela vai ser exatamente igual à intersecção de B com A. Muito bem. Então, veja que está ao contrário e elas, mesmo assim, são iguais. Por exemplo, se eu tiver o conjunto A e o conjunto B, e esse elemento faz parte do conjunto A e do conjunto B, então, tanto faz eu inverter a ordem, a intersecção vai ser sempre a mesma. Por exemplo, se eu disser assim, a intersecção de M com R é 2 e 3. Se eu disser a intersecção de R com M, também é 2 e 3. Então, por isso, a propriedade diz aqui na comutativa que a intersecção de A com B é igual à intersecção de B com A. Então, dando continuidade, vamos para a associativa. A associativa, nós temos a seguinte maneira. Vamos lá. A intersecção com B, entre parênteses, intersecção com C é igual a intersecção, a parêntese, B, intersecção C. Então, quer dizer, na associativa, não importa. Se eu pegar A com B, fazer a intersecção e depois fazer com C, é a mesma coisa de eu fazer ao contrário. Pegar B e C primeiro e depois com A, vai ser a mesma coisa. Então, tá aí as propriedades da intersecção. Vamos dar continuidade, né, com os nossos exemplos e nossas aulas, né? Nós temos aqui número de elementos da união. A gente já fez número de subconjuntos, então agora a gente vai fazer números de elementos da união. Então, o número de elementos da união
a gente escreve a seguinte propriedade. Antes do exemplo, vamos escrever aqui a propriedade. Ficaria o seguinte: N, A união B, é a mesma coisa que N, A mais... Isso é um N. É um N. A caneta falhou aqui. Então, NA mais N, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A intersecção B. Veja só. Então, nós temos aqui, ó, o número de elementos de A união B é exatamente igual a quem? Ao número de elementos do A mais o número de elementos do conjunto B menos a intersecção de A e B. Lembra que eu falei anteriormente, nesta ou foi em outra aula, que quando um conjunto possui os mesmos números, né? Por exemplo, no conjunto A eu tenho 1 e 2. No conjunto B eu tenho 1, 2, ou seja, eu tenho apenas 1, 2, 2, 2. Então, o número 2, ele não vai contar várias vezes, ele só conta uma vez. Por isso, que está dizendo aqui que é a união de A com B e retirado a intersecção, ou seja, aquele elemento que fica, né, se repetindo. Então, está aí a união B, o número de elementos de A união B. Vamos para um exemplo. Deixa eu deixar aqui a propriedade visível. Vamos para um exemplo. No conjunto A, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. No conjunto B, eu tenho 0, 2, 3, 4 e 6. Então, vamos representar. Deixa eu escrever aqui, por exemplo, união de A com B é igual ao número de elementos, para ficar mais fácil de você entender. Número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Beleza, então agora vamos fazer o cálculo. Se você pegar e conferir a união B, vamos lá, igual, quantos elementos eu tenho A? 1, 2, 3, 4, 5. Mais quantos elementos eu tenho em B? 1, 2, 3, 4, 5. Menos quantos elementos eu tenho nos dois, que está repetido nos dois conjuntos. Eu tenho 2, ó, veja. Eu tenho 3, que está aqui também. E eu tenho o 4, que se repetiu. Então, quantos elementos eu tenho na intersecção? 3 elementos. Então, vamos lá. Quem vai ser o número de elementos de A união B? Então, novamente, o número de elementos de A união B é exatamente igual a quem? A soma da união do A com B e menos a intersecção. 5 mais 5, 10, mais, menos 3, exatamente a 7. Então, se você retirar uma sequência dessa, veja, imagine que eu retirei esses 3 aqui. Então, ficou 5, né? 6, que está aqui o 0, e 7 com o 6, tá? Porque eu não posso retirar dos dois, eu tenho que retirar de um. Então, é apenas um exemplo de como você fazer isso. Novamente, vamos fazer aqui, repetir o exemplo, só que agora no exemplo 2. A mesma situação. Então, vou escrever para ficar mais fácil. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, isso é um B, menos o número de elementos da intersecção de A com B. Tá aí, representado. Então, vamos lá. Quem vai ser isso aqui, né? Quem vai ser isso aqui, esse resultado?
Então, nós temos o número de elementos do conjunto A. Eu tenho A, B, C. Então, eu tenho 3 elementos. Mais o número de elementos do conjunto B. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 elementos. Menos a intersecção. Então, aqui tem A, B, C. E aqui tem D, E, F. Então, não existe intersecção. Se não existe, a intersecção é 0. Portanto, o número de elementos de A união B é exatamente igual a 6. Agora, você confere lá. Eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 elementos. E eles não se repetem, então eu tenho 6 elementos na união. Beleza, vamos agora para um exemplo um pouquinho mais puxado, né? Na UMEL deste ano, 5.200 alunos fizeram a prova da primeira fase. Então, da primeira fase, né? 5.200 alunos. As questões de números 5 e 7, tiveram os seguintes acertos. 3.200 alunos acertaram a questão 5. 2.800 acertaram a questão 7. E 1.200 alunos acertaram as duas questões, né? Então, a pergunta é: quantos alunos erraram as duas questões? Então, eu vou escrever novamente a propriedade aqui. O número de elementos de A união B. A união B é exatamente igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Então, como é que eu posso representar essa questão nessa informação? Então, veja só, nessa propriedade. Eu tenho 5.200 alunos no geral. Lembra bem que 5.200 alunos fizeram a prova. Beleza, 5.200. Vamos pelo 1.200 primeiro. Quem seria o 1.200? Seria o conjunto A, o B ou a intersecção? Aqui diz que o conjunto A, ou seja, o 1.200, acertar as duas questões. Então, se acertar as duas questões, na verdade, é a intersecção. Se é a intersecção, então vai ser aqui, 1.200. Então, menos 1.200. Agora, quem seria o conjunto A? Existe um conjunto A, que eu posso chamar os 3.200 que acertaram a questão 5. Então, eu posso dizer que os 3.200 é o conjunto A que acertaram a questão de número 5. Mas, quem seria o conjunto B? Conjunto B, os alunos que acertaram a questão de número 7, que foram 2.800. Então, quem vai ser a união de A, o número de elementos da união de A e B? Então, veja, aqui se tem o conjunto A e o conjunto B, então aqui é como se foi os que responderam a questão número 5 e aqui os que responderam a questão número 7, tá? E esse aqui que respondeu a 5 e a 7, que no caso é a intersecção, foi o que respondeu as duas questões. Então, tá aí informado, agora é só fazer o cálculo, né? Então, o número de elementos de A união B é igual. Se eu pegar esse mais esse, veja, 3.000 com 2.000 dá 5.000. 200 mais 800 dá exatamente 6.000. Menos 1.200. Portanto, o número de elementos de A união B é exatamente igual. Tira 1.000, fica 5, então deu 4.800. 4.800. Isso aqui é a resposta? Não, não é a resposta. Isso aqui
é o número de elementos, né? De questões, de alunos que acertaram, né? Essas questões, tirando a intersecção, as duas questões. Então, veja só. O que a gente está querendo? Quantos alunos erraram as duas questões? Então, nesse caso aqui, esses 4.800 alunos, eles acertaram ou a primeira questão, que é a 5, ou acertaram a 7. Né? Nesse caso, eles acertaram uma ou a outra. Então, 4.800 alunos, pelo menos uma questão acertou. Então, o que a gente está querendo? Quantos alunos erraram? Então, essa conta ela é bem simples de fazer agora. Se eu quero saber a quantidade de alunos que erraram, então eu vou pegar o quê? A quantidade geral, que foram 5.200 alunos que fizeram a prova, e vou colocar uma subtração com a quantidade que acertaram pelo menos uma questão. Né? Então, nesse caso, subtraindo, vai dar exatamente aqui 400. Então, 400 alunos erraram as duas questões, não acertaram nada. Tá? Então, uma outra forma da gente representar, acredito que deu para entender, né? Conjunto A é o conjunto que acertou a quinta questão, conjunto B é o conjunto que acertou a sétima questão. E a intersecção de A e B são os que acertaram as duas questões. Então, fazendo a adição e depois a subtração, nós chegamos a um patamar de 4.800 alunos que acertaram pelo menos uma questão. Já que erraram, é só pegar os 5.200 alunos que fizeram a prova, tá bem aqui na questão, ó. Tá aqui na questão, ó. E subtrair pelos que acertaram pelo menos uma questão. Beleza? Nós chegamos aqui a um patamar de 5.200 alunos, que é o geral, 4.800 que foram os que acertaram pelo menos uma questão, e nós temos aqui os 400, que é a subtração, que dá exatamente os alunos que erraram as duas questões. Então, usando o diagrama de Venn, fica assim. Deixa eu deixar aqui visível. Exatamente. Então, usando o diagrama de Venn, nós temos aqui o conjunto universo, o desenho ficou feio só. Vamos no conjunto universo. Esse conjunto universo seria os 5.200 alunos. O conjunto A, que seria a questão 5, ele forma uma intersecção com o conjunto B de 1.000, deixa eu ver se cabe aqui, 1.200 alunos. Tá? Então, o conjunto A, ele tem 3.200 alunos. Se ele já tem 1.200, então está faltando 2.000. E o conjunto B, ele tem 2.800. Então, para 2.800, está faltando 1.600 alunos. Se você somar esses valores, dá exatamente 4.800. Só que o geral eram 5.200 alunos. Então, os 400 estão aqui fora, dentro do conjunto universo, que representa 5.200 alunos. Então, o conjunto universo da UMEL, este ano foi de 5.200 alunos, e aqui dentro está mostrando a intersecção, são os alunos que acertaram as duas questões. Então, juntando 2.000 com 1.200, são os alunos que acertaram a questão de número 5, e juntando o 1.200 com 1.600, são os alunos que acertaram a questão 7, que representa o conjunto B, e os 400 representam os alunos que erraram as duas questões. Então, esta foi nossa aula. Se você gostou, dê um likezinho aí no vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e não esqueça de clicar no sino para que você tenha acesso em primeira mão os vídeos quando ser lançado aqui no nosso canal. Bom estudo e até a próxima.